Como é que é, maltinha de bolé? Mais uma semana. Esta semana vamos estrear de uma maneira bastante diferente. A semana passada foi bastante controversa. Primeiro, vocês não sabem, mas o vídeo que nós fizemos daquela nova tecnologia da render em 3D, que supostamente aquilo vai ser um motor de jogo, dizem os gajos da Euclidean, estás a perceber? Aquilo eu vi um vídeo, e eu acho que foi por isso que tivemos 4 dislikes, acho eu. Tipo, acho que as pessoas no geral não gostaram muito desse vídeo, porque supostamente aquela tecnologia ela já existe. Só que é tal coisa, tipo, e o gajo que eu vi explicar, ele contradisse-se ali um pouco, estás a ver? E então eu não sei dizer, porque assim, para começar, tu, por exemplo, tu conheces tudo o que existe na tua área. Não, mas tu conheces mesmo tudo. Sim. Não conheces tudo. Eu não conheço, de certeza absoluta que não conheço isso. Eu admito já que não conheço. Aliás, até tu na área de pastelaria muito provavelmente também não conheces tudo que não existe. Tudo que existe. Pronto, e eu logo para dizer, tipo, eu não conheço aquela tecnologia. Eu sabia que ela existia, mas não conheço como é que ela funciona. Eu nem sei como é que aquilo é processado. Deu para perceber um pouco de qual é a lógica por trás daquilo, mas eu não a conheço. É tipo algo que nem fala-se no meu curso, nem nada. E aquilo logo para início de conversa nem sequer é utilizado em jogos. O que os gajos da Euclidean estão a tentar fazer é utilizar aquela tecnologia em jogos. Exatamente. Pronto. Deixa-me falar que na minha universidade eu comentei com a minha professora de visualização de informação que trabalha com algoritmos de visualização, ou seja, os polígonos, essa treta toda. Antes de virem para jogos, a Universidade de Aveiro já estava a fazer teses com esses algoritmos. Sim. E ela disse-me que esse motor de jogo não conhecia, mas que essa tecnologia já estava a ser discutida há uns anos já para trás na comunidade. O primeiro contacto que eu tive com essa tecnologia, e nem sabia que era associada a esta que a Euclidean andava a desenvolver, era uma tecnologia em que vocês pegavam numa câmara, andavam com essa câmara por whatever, o sítio que vocês quisessem andar, e aquilo começava a formar modelos 3D a real time. Só que aquilo era demasiado pesado, aquilo era tipo, era mesmo muita informação, eles diziam logo que aquilo era tipo, pronto, já era uma brincadeira que podias fazer, estás a ver, mas não tinha um aspecto, ou pelo menos na altura em que eu vi, atenção, na altura em que eu vi, aquilo não tinha um contexto profissional. Era uma tecnologia nova que se estava a desenvolver, era engraçada, mas não tinha um contexto profissional. Claro que a tecnologia deve ter evoluído, eu não sei da evolução que houve, entretanto. E é assim, tipo, eu como desenvolvedor de jogos, mesmo na área, mesmo em programação, eu não conheço tudo. E vamos lá ver quem é que conhece, porque ninguém conhece tudo numa área. A tecnologia é algo que está sempre a evoluir, é algo que está sempre a ser mudado. Tipo, eu acho que tipo, basicamente as pessoas não devem ter gostado muito do vídeo, muito por causa disso. Por isso, peço desculpa, tipo, por não ter assim tanta informação tipo, acerca daquilo, mas sou humano, não conheço tudo. Depois outro assunto foi, vocês não sabem, mas houve um debate no iBrasil, onde um user de nome Pato Louco Brasil, meu irmão! Mas pronto, um youtuber de username Pato Louco, basicamente ele. Opa, como é que eu ia dizer isto de maneira soft, sem que magoe suscetibilidade, sem que se magoe pessoas ou whatever, tipo. Ele basicamente é um hater de Sony. Tipo, eu não consigo meter de outra maneira porque ele, tipo, tudo o que a Sony faz é tipo, tudo pelo espectro negativo, percebes? É tipo, tipo ele não consegue ver o bom dentro de uma coisa, dentro da companhia que ele não gosta. Epá, eu pessoalmente eu sou bem fã da Nintendo, por exemplo, mas eu consigo ver as falhas deles, tipo, eles falham, assim como qualquer companhia, mas se me disserem, qual é a companhia que tu mais gostas das IPs? A companhia pela qual eu mais admiro as IPs é a Nintendo, isso, ponto final, parágrafo. Vamos esclarecer aqui uma coisa, este é um ponto de vista, ou seja, uma coisa que vou falar. É a diferença entre fanboy e uma pessoa que gosta de uma marca. Fanboy é isto. Tem balas e só olha para aquilo. A pessoa que gosta
da marca e é um grande fã da marca, também é fã para criticar quando está mal. Ponto. É saber o que está mal, criticar. Gosto da marca, mas acho que não fizeram bem. Agora vou ser fanboy. O ponto de isto está mal, não está mal, está bem na visão deles. Está bem, pronto. Pronto. É a diferença. Tipo, e pronto, eu vou explicar agora a situação que aconteceu. Basicamente isto foi assim. Tu vais. Por isso é que eu te fiz agora aquela pergunta há um bocado. E outra coisa, tu muitas vezes vais explicar certos termos de alguma coisa que estejas a utilizar. Por exemplo, se estiveres a falar com uma pessoa que sabes que não tem tanto conhecimento, tu não tens que ir tão ao específico, não tens que dar todos os nomes, porque ela não, propriamente, para ela não faz diferença. Sim, porque ela não sabe exatamente aquilo que tu estás a falar, certo? Tens a definição para dummies, quase. Por favor, não levem a mal. Não levem a mal, mas é tipo, é lógico que foda. Eu tipo, imagina, eu vou para uma cena de surf, eu não entendo um caralho de surf. A mim, se me tiverem a explicar aquilo e se me tiverem a dar os termos técnicos todos, eu provavelmente tipo, ok, nice, tipo, não percebi um caralho, mas nice, estás a ver? Sim. E tipo, eu basicamente utilizei algo que tu tens a alocação de memória feita in hardware, o hardware próprio faz a alocação de memória dinâmica, estás a ver? E depois também tens a alocação de memória feita na programação, quem faz a programação, certo? Que é aquilo em si, por exemplo, os gemalocos e os malocos e o whatever, estás a perceber? E eu utilizei o mesmo termo para da alocação de memória em código para explicar a alocação de memória em hardware, estás a perceber? Sim. E disse, olha, tipo, como tu também não conheces os termos mesmo, nem me dei muito ao trabalho de dizer os termos, porque também não me lembrava do nome. A verdade é essa. E é normal tu não te lembrares de um termo, tipo, pelo amor de Deus, tipo, tu desde que saibas para o que é que aquilo serve, tipo, e qualquer empresa ou qualquer pessoa que trabalha numa empresa de programação pode afirmar isso, é impossível conhecer todos os termos, ou memorizar todos os termos, mas é possível tu saberes para que é que tudo serve a partir do momento em que te falam do termo, ok, eu sei para que é que isso serve. Pronto. E ele basicamente descredibilizou tudo o que eu tinha dito só porque eu não utilizei todos os termos. Tipo, estás a perceber? Porque é assim, eu não sei se a ti é a mesma coisa, se calhar é uma falha minha, admito, peço desculpa se por ser assim, se calhar entrei um bocado num campo um bocado hostil contigo, mas a mim mete-me bem confusão quando alguém que não tem conhecimento da área, estás a perceber, faz afirmações como se elas fossem tipo tipo, como se fossem a afirmação mais correta de sempre. E depois isso mete-me confusão e mete-me raiva porque assim, isso é tipo, basicamente estás-me a tirar a cara uma coisa que eu já estou cansado de saber, percebes? Tipo, estás-me a dizer, não é isto, não é, tipo eu sei que não é e eu vou já explicar, tipo, houve uma situação em que eu disse que é possível correr, a PS4 é possível correr jogos nativamente em 4K. Sim. E já houve atenção, isto nem foi dito por mim. Vocês as listas que qualquer pessoa, e para ti, Pato Louco, tipo, podes ir ver qualquer lista, as listas que eles estão a fazer dos jogos que correm em 4K, upscale, isso é tudo os desenvolvedores que dizem. Nem a Digital Foundry, que é tipo uma analista de software, pode chegar lá e dizer, tipo, pode afirmar algo que o desenvolvedor não pode afirmar algo contrário àquilo que o desenvolvedor diz que é. Se é que me estou a fazer entender. Logo, tipo, as listas que tu vês tipo, são dados pelos desenvolvedores em si. E tu tens jogos como o FIFA 2017 a correr em 4K nativo, tens o NBA 2K17 a correr em 4K nativo, e eu vou dar uma explicação muito básica. Basicamente é que tu consegues ter um jogo 4K nativo a correr desde que a placa tenha suporte a isso, porque é preciso ter um set de instruções que faça com que a gráfica ou a board que está a mandar o output de imagem tenha acesso a essas instruções. Vocês conseguem meter um jogo 4K nativo até correr na Wii U.
E eu vou explicar porquê. Se tu tiveres dois cubos, um cubo é tipo o teu world, e tiveres um cubo tipo, e que só anda por ali, tu até podes meter isso a 60 FPS. Tu até, com o computing power da Wii U, que é abaixo de 1 teraflop, vocês até na Wii U conseguem ter um jogo 4K nativo. E eu vou explicar porquê. Se tiveres dois cubos, esses dois cubos tiverem as texturas 4K, aquilo não é nada, tipo, para o hardware em si, aquilo não tem custo quase nenhum, é muito básico. Aquilo não tem que fazer muitas questões ao CPU, não tem que, basicamente aquilo é bem iterativo, é basicamente calcular a posição a que o cubo tem que estar em cada posição e depois tem que dar display daquelas texturas em 4K. Isso não tem nada de especial. Isso não tem nada de especial. E é um jogo a correr nativamente em 4K, percebes? Tipo, sim, porque o 4K é a resolução. Tipo, não ok, conta com vamos os lá esclarecer efeitos. uma Não coisa. conta com... Qualquer jogo corre, até na Xbox One, a primeira corre em 4K, basta só tirarem as texturas. Yeah. Não venham com essa. Não. Puxa mais pelo 4K. Tu tens que carregar as texturas, tu tens que carregar as texturas em RAM, em VRAM, percebes? Verdade. Mas a questão é assim, 4K não funciona entre as consoles porque torna o jogo injogável devido ao processamento que a gráfica tem tempo por causa das texturas. Se tu tirares as texturas, o jogo pode nem sequer conseguir carregar as texturas, porque imagina que não tens VRAM que chega. Estou a falar, o jogo não corria naturalmente nem que fosse só um boneco num world sem texturas a saltar. É teoricamente um jogo sem texturas, corre 4K nativamente. O que puxa pelo jogo, basicamente, o que lixa as gráficas de São os qualquer. efeitos. É os efeitos, é o É a luz. Principalmente o que afeta mais um jogo é o sistema de colisões. Ah, O sistema de é, colisão é pois tipo é. é das coisas também, mais sim, pesadas, sim. porquê? Porque o sistema de colisões tem que correr nativamente. Também é assim, Eu eu estou Tem que aqui a calcular falar, tudo, não é? estou aqui a falar, mas existem sistemas de colisões na gráfica, estás a ver? Só que são cenas muito primitivas, estás a ver? Por exemplo, quando tens as partículas a correr e fazem tipo colisão com o chão e caralho isso, e há tipo, Nice. só que é muito primitivo, estás a ver? Tipo, não dá para tu teres uma interação com as partículas, tipo, ter uma interação a nível de gameplay, percebes? Sim. Pronto. E o que é que eu estava a dizer? Pronto, isto basicamente foi porque ele disse que os jogos modernos não podem correr a 4K. Não podem correr tipo open worlds. Open worlds e tipo. Hã? Tipo, quer dizer, o Skyrim tipo, está a correr a 4K, 30 FPS nativos. Opa, falando na cena do PC, há pessoal que joga o The Witcher 3 em 4K. Mas olha, nem a melhor gráfica no mercado corre aquilo a 60 FPS. Eu estou a falar de 4K, estou a falar de 4K a 60 Com FPS. os efeitos. Aquele jogo, Com ao tudo. máximo, mas 60 FPS, Não corre porque eu já tive. Não estou a ver. Tipo, neste momento a gráfica mais poderosa no mercado é a da Nvidia. É que é a Titan Titan X. X. Titan X, É yeah. outra mulher. Tipo, aquilo não corre. Mas olha que eu não estou com dois Titan X. Hã? Com dois Titan X. A fazer crossfire. Nessa lei. Não, é Zelda. É a mesma coisa. É a mesma coisa, só crossfire é Sim, para é AMD para AMD, sim. e esse É que eu não sei, por acaso eu nunca vi um teste desses. Eu já vi, mas. Por acaso não sei. Não sei, mas só com uma gráfica é impossível. Eu já tive a ver testes. Aquele jogo é puxado e é extremamente Não, mas otimizado aquilo em raras ocasiões chega a atingir os 60 FPS. Mas é em situações mais calmas do jogo, estás a perceber? Mas olha, Porquê? Porque aquele jogo tem uma. É assim, há motores de jogo que são construídos com base no CPU e há outros que são construídos com base no GPU. E por exemplo, eu posso dar name a dois motores de jogos que correm com base no CPU e que são bastante pesados. São o motor de jogo que corre o The Witcher 3 e o motor de jogo que corre o Metro Last Light. Esses motores de jogo, por isso é que, por exemplo, vocês se forem a ver as notícias passadas, os gajos que fizeram, o estúdio que fez o Metro Last Light queixou-se do CPU da Wii U, logo não portaram o jogo para a consola. Porquê? Porque a consola não suportava o motor. sim, Sabes? mas olha que esses dois jogos para PC estão muito bem otimizados. Nunca ouvi pessoal queixar-se de otimização na versão de PC desse lado. Sim, mas atenção, aquilo foi construído nativamente para PC, percebes? Hoje é isso que eu estou a dizer. Tipo, aliás, esses gajos normalmente fazem jogos, começam a fazer o jogo, é como os gajos do Battlefield. Yeah. E eles primeiro fazem a versão de PC e depois é que começam a pensar em fazer o port.
Sim, Estás a perceber? agora, sim, com a mesma arquitetura isso agora não é problema. É mais fácil. Se fosse a geração passada é que já era um problema mais chato. Sim, Mas mas mesmo assim, por exemplo, o Battlefield 3 ainda saiu na geração passada e corria flawlessly nas consolas. Sim, o Battlefield 3 agora o 4. Yeah. Mas pronto, o 4 já foi feito com a geração seguinte em mente, percebes? É, Tipo, pois. eles já estavam um bocado a descartar da geração anterior. Mas pronto, deixa-me só concluir isto, senão nunca mais acabamos e isto nem sequer é. Isto é um vídeo onde eu só. Isto é um vídeo de onde eu só vou postar isto no meu canal de YouTube, no nosso. Neste caso já podemos dizer que é o nosso canal de YouTube. E no iBrasil. Tipo, que é um assunto que acho que Os foi. nossos irmãos do outro lado você. Yeah, basicamente. É assim, tipo, isto para dizer que o computing power, tipo, num open world, tipo, tem muito mais impacto naquilo que queres dar ao jogo, se queres 4K, porquê? Porque primeiro usas um sistema de level streaming que é muito pesado para qualquer hardware. E logo, os ditos 6 teraflops que tu estavas a falar e 30 FPS, sim, eu não te vou dizer que não, que num open world moderno, atenção, estamos a falar tipo Horizon, estamos a falar, sei lá, olha, o novo GTA, que também aquilo já é um bocado pesado, e acredito que sim, tenha que chegar a esse computing power. Mas nem todos os jogos precisam para correr nativamente. E estou a falar de jogos modernos. Por exemplo, FPS completamente lineares também são capazes, em alguns casos se calhar não, mas por exemplo, os novos CODs tenho quase certeza que aquilo, com um bocado de otimização, eles chegam aos 4K. Tanto que o último COD, o Infinite Warfare, corre a 60 FPS 4K, mas aquilo é tipo Dynamic Scaling, que é, basicamente é tipo, quando é uma parte muito pesada para o jogo ele deixa um bocadinho a resolução, mas quando é menos pesado então ele já chega aos 4K, estás a ver? Mas o range, pelo que os devs estiveram a falar, o range de resolução nunca é demasiado dinâmico, percebes? Yeah. Nunca é demasiado dinâmico. Mas pronto, o range de scaling do jogo não é demasiado contrastante, ou seja, aquilo deve ser entre os 2000p, estás a ver, e os 2160p, percebes? Cheguei aí. E aquilo vai. Fecha a porta, senão vai subir vai lá para fora. E aquilo basicamente nunca se vai notar muita diferença. Mas lá está, só esse jogo já prova que tipo, com um bocadinho de otimização eles já conseguem atingir em muitas partes o 4K nativo num jogo moderno FPS. E podem ter a certeza que agora tipo, ao fazer jogos novos para a PS4 eles vão conseguir muitas vezes o 4K. Não digo na maioria das vezes, não vão ser na maioria das vezes. E quando digo muitas vezes, em por exemplo 20 jogos, 5 conseguem ter 4K nativo. E disso eu quase que aposto. Agora, é assim, se vai estar ao nível da Xbox Scorpio, não vai estar, de certeza absoluta. A Xbox Scorpio tenho quase certeza que vai sempre no mínimo ter os 30 FPS 4K. Isso vai ser sempre o mínimo. Mas pronto, e agora um último tema, o último parâmetro desta parte do vídeo. Houve outro utilizador, outro user do Brasil, que agora não me estou a lembrar o nome, peço desculpa. Oh pá, tinha certeza que era um nome espetacular. Eu adoro os nicknames. Não, mas por acaso até tinha um nome, era um nome, se não estou em erro, era Alan qualquer coisa. Ah, pronto, ok. Era um nick normal. Sim, não era fixe, por acaso o nick dele era Tu nice. também é fixe, meu. Eu nunca mais sei lá pensaria nisso. Mas pronto, ele basicamente, tipo, houve, no meio daquele debate todo, ele chegou e disse: e tal, tu estás a criticar a Switch pela inovação, mas tipo, para ti comprar uma PS4 a 400 euros já é tipo válido, tipo, já, quer dizer, dás 250 euros pela Switch porque não tem inovação, não é válido, mas dás pela PS4 que não tem inovação nenhuma, já é válido. E então eu vou meter isto nestes parâmetros. Mas eu E vou parece meter que isto não nestes está parâmetros. confirmado.
Ele não pode dar uma Não, atualização mas de isso foi 250. uma especulação minha. Se o Ok. jogo tivesse a 205, se a Switch estivesse a 250 € era um caso a pensar, percebes? Yeah. Mas não tinha a certeza. O que é que se passou aqui? Basicamente, o que é que eu quero explicar com esta situação? Tipo, a PS4, porque é que para mim é válido? E ainda mais agora que está a 300€. Porque assim, mesmo a PS4 original, tu conseguis um PC a 300€ a dar o output gráfico que a PS4 dá, não digo que é impossível, mas é Eu quase. nem vou falar. Então diz-me. Oh puto, não quero ir por aí, já estou forte de ir por aí desse lado. A sério, continua todo assim. Mas por 300€? Não, 300 euros. 300€ é quase impossível. Não. Tá bem. Tipo, primeiro tens de ter um CPU capaz. Tipo. Então dá-me um exemplo. Não, vamos já aqui dá- agora. dá- Eu sei lá de cabeça, essa merda. Eu só sei que eu vi. Podemos ir. Acho que até houve um vídeo lá em TechTex que tiveram de fazer underclock. 300 euros. Tiveram de fazer underclock Por a uma 300 gráfica euros, da- com da tudo, geração com Com tudo. tudo, estamos a Com falar. tudo. Estamos a falar com uma. Olha, só a fonte de alimentação, uma fonte de alimentação Não, minimamente. peças novas, Opa. não são peças usadas. Claro, peças Peças novas. novas com 300 euros é impossível. Não, é Não, impossível, não é isso é impossível. Tipo, Com podes-me 500 dizer o que quiseres. euros, Para yeah. fazer- e estamos Mas a com falar, 300 estamos a não é falar impossível. que a PS4, tipo, pá, em metade dos casos dá 1080p 60 FPS. Em metade dos casos. Tipo, eu tenho quase a certeza que não consegues por 300€. Não, por 300 euros E, não consegues. e que dirá, pronto, a PS4 Não, Pro. isso é uma discussão filosófica. Tipo, Praticamente. pronto, e depois para falar a PS4 Pro. Isso é início de conversa. Isso é worth it o valor gráfico que estão a dar. Fala baixo, mas ainda são só 11€. Whatever. Tipo, o range, o preço que vocês estão a pagar, por exemplo, pela PS4 Pro, tipo, o output que aquilo dá, tipo, em PC, tipo, para vocês constituírem uma máquina que tem 4K, vocês não gastam só 400€. Eu pensei. Tipo, Não gastam. para não. 4K é, tipo, mesmo com aquele 4K que nem sempre vai dar o 4K, vá. Não. Tipo, isso é quase impossível, tu estás a entender? Não. Tipo, por isso é que eu digo, tipo, a PS4 é worth it por causa disso, estás a perceber? Acho que tipo, vale os 400€, na altura em que saiu valia os 400€ por causa disso. Tipo, e a PS4 Pro, pronto, agora, estás a ver? Tipo, a Switch não, nem tem inovação, nem tem tecnologia, tipo, tudo bem que, opa, pronto, eu estou aqui a falar muito early e tipo, ainda me posso vir a surpreender com a consola, porque ainda temos uma apresentação de janeiro e para mim pode ser o tiro de redenção da Nintendo, para mim, atenção, eu não critico quem gosta da consola, aliás, overall, tipo, toda a internet gostou, tipo, à exceção de alguns casos como o meu. Vocês viram a minha reação, eu já quando a Eurogamer meteu aquele sketch da consola, tipo, eu não tinha gostado daquilo. Quando eu tinha visto o Razer Edge Pro, eu nunca me atraiu aquela tecnologia. Tipo. Pessoal, vou parar só o vídeo. De volta, pessoal. E pronto, para continuar o assunto, basicamente é isso, pessoal. Tipo, para mim a PS4 é worth it por isso, pela a vantagem tecnológica a nível de preço que nos está a dar. A Switch para já eu não sinto que um grande. Lá está, eu provavelmente vou ficar comprado quando eles mostrarem os jogos que aquilo vai ter, né? Tipo, eu olhei para aquele Mario e fiquei tipo, eu gostava de jogar isto. Tipo, só que o hardware em si não me está a atrair e eu estou com medo de comprar mais uma consola em que vá dar grande fail outra vez como a Wii U deu. Lá está, eu a Wii U sempre, vocês talvez não tenham essa noção, mas eu fui sempre um grande defender da Wii U. Tipo, eu adorava e adoro o conceito da consola. Na minha opinião, a Wii U tinha que ter muito mais sucesso que a Wii. Porquê? Porque eu acho que o conceito da Wii U, bem explorado, tipo, tinha dado uma consola tipo, brutalíssima. Tipo, eu imagino, por exemplo, a jogar um jogo, se desse para jogar o local multiplayer, tipo, um jogo tipo aquilo que nós tínhamos que capturar aliens, que eram tipo 4 jogadores e
Não era de Que naves. foi feito pela Turtle Foi aquele Rock. jogo tipo de naves que eu vim jogar durante 2 dias para aí quando compraste a PS4. Não, naves não. Não. Tu és tipo, é um FPS, estás a ver? Ah, sim. E depois o objetivo desse FPS, nessa arena, é tipo tu capturares um monstro. Epá. Não sei. E ele agora está free to play, meu. Evolve. É isso. O Evolve. Imaginem Evolve. jogar o Evolve. E isso para mim era tipo, ficava tipo pasmado. É tipo, imaginem jogar o Evolve tipo local multiplayer, tipo uma pessoa no comando a jogar com o bicho e as outras 4 pessoas a jogarem em ecrã dividido para tentarem apanhar o monstro. E para mim isso deixava-me tipo amazed. Tipo, foi uma oportunidade que a Nintendo nunca conseguiu aproveitar bem. Tipo, mesmo para já o local multiplayer para mim foi tipo a melhor coisa que a Nintendo alguma vez fez e que alguma consola alguma vez há de fazer. Que acho que foi tipo genial. Tipo, eu sou um dos maiores suporters da Wii U. Para mim é tipo a melhor consola que a Nintendo fez até agora a nível de conceito. Tipo, só que, opa, pronto, não teve oportunidade no mercado. Não Se tivesse mais potência, se tivesse Mais potência, se o nome fosse diferente, se o nome fosse tipo Switch. Yeah. Eu não digo potência, eu digo que foi marketing. Sim. É Eu acho que marketing, isso nome, foi mau. mas a potência também. Também influenciou, Também influenciou. Yeah. Também influenciou. Também influencia. Está bem, mas isso nunca é. A Wii também era uma merda comparado com os outros. Tipo, potência e veio para caralho. Yeah. Sim, mas Foi bom mau marketing. marketing. Acabou. Yeah. Porque muita gente até ainda hoje confunde tipo que a Wii U é tipo um comando para a Wii. Tipo, eu já vi em sites e em fóruns pessoas que trabalham em lojas de jogos ou trabalham tipo, por exemplo, em Media Markets ou whatever, que são casas que vendem jogos, eletrodomésticos e afins, em que tipo, as pessoas chegam-se ao pé dos vendedores e perguntam-lhe, olha, dá para comprar só o comando Wii U para a minha Wii, sem ter que comprar a consola também. E depois as pessoas têm que explicar que aquilo não é só um comando, é uma consola. E as pessoas ficam muito confusas, pensam, ok, tipo, não sabia, estás a... Tipo, e isso Que aconteceu... aquilo parece um acessório, estás a ver? Até o nome da indicação, isto é um acessório para a Wii. Sim, lá está. E pronto, e é basicamente isto, pessoal. Tipo, era isto que eu queria dar address. Tipo, ficou gravado, peço desculpa por estas interrupções, mas pronto, basicamente era isto que queria dar address. Peço desculpa se feri alguma suscetibilidade. Eu fiquei um bocado chateado com a situação do Pato Louco, porque isso é basicamente ele estar-me a tentar tirar crédito de algo que eu já conheço. Está quieto. Tipo, eu fiquei um bocado chateado com essa situação, por causa de ele estar a descredibilizar, mas assim, é a minha maneira de ser, tipo, eu reajo um bocado mal quando eu sei que a pessoa não tem conhecimento de algo que eu tenho e depois está ali a tentar bater de frente comigo com informações que eu sei que são dessa forma. Tipo, eu não sei se tu és igual, se tipo, quando alguém chega na tua área e tipo está-te a tentar dizer uma coisa que tu já estás fartinho de saber. Olha, isso me acontece muito na pastelaria. E não ficas chateado com este... Fico chateado, Eu mas tipo, simplesmente o problema é que é... Eu simplesmente digo assim, faz isso, depois diz como é que correu. E nunca me isso volto é a a tua falar forma comigo de sobre ser. isso porque sabe que correu mal. Não, mas isso é a tua forma de ser. Se Porque eu calhar não sou a forma de ser confrontista, do Marco é mais... Deixas andar, Eu Eu basicamente. digo assim, eu digo como é que é. Rapaz, se tu queres levar a minha palavra, porque eu tenho a certeza que tu não sabes um piso o que estás a falar e queres ir à tua maneira e fazes merda, depois não venhas ter que me dizer aconteceu merda, porque eu irei gozar. Eu sou o cara, eu avisei. Pronto. Quiseste seguir, mas eu avisei. Pronto, mas neste caso aqui era mais uma questão de conhecimentos do que outra coisa qualquer, percebes? Tipo, não era algo que ele fosse usar na sua vida, São no dois dia a dia. pontos, são dois pontos a chocar um outro. Um tem razão. O Ruto, claramente, tu sabes o que te falas e ele não. É a vida. Pronto, Tu podes fazer, olha. e, epá, Porque não tem direito à sua o único opinião. conselho que eu tenho para o Pato Louco é basicamente tipo, tenta ver as coisas de uma maneira mais consensual, tipo, não olhes tipo com uma energia, tipo, ok, tu não gostas assim tanto da Sony, porque não gostaste de algumas atitudes, nem eu gostei de certas coisas que a Sony fez. Aliás, a última coisa que eu não gostei que a Sony fez, que tipo, realmente desprezei, foi o facto da Sony vir a público não, quando houve os leaks da PS4 Slim e da PS4 Pro, tipo, chegar e dar flag
a canais de YouTube por causa de estarem a mostrar o leak que já estava em toda a internet. Tipo, acho aquilo uma atitude completamente egoísta e presunçosa da Sony. Mas a própria Nintendo também já o teve. A Nintendo com esta, por exemplo, com esta situação de não podermos estar a divulgar os jogos dele, ou não podemos estar a jogarem e ganhar dinheiro a fazer let's plays e afins, só prova que tipo, eles tipo, não compreendem o mercado. Tipo, e para mim isso é algo desprezível. É um bom tópico para falar, okay? A nossa opinião das várias coisas. Se calhar, olha, até é um tópico inusitado, vamos cortar aqui.